indexando as minhas variáveis, o meu A de lambda, e aqui o que vai aparecer é o que eu chamo de derivada funcional. Certo? df de x de lambda. Bom, x de lambda mais A de lambda. Esse bracket aqui, ele está indicando que ele depende continuamente disso. Isso aqui não é uma regra de dependência em cadeia, certo? Não é o f de x de lambda. Não. Esse f depende do x de lambda 1, do x de lambda 2, do x de lambda 3 e assim por diante. Todos. Né? Há uma faixa contínua de valores do lambda. Por isso que eu botei esse bracket aqui no meio da história. Né? Então, a derivada funcional ela se define aqui, ó, nesse limite que está aparecendo aqui. Tá? Quando você quer tomar uma derivada parcial de uma função de um número contínuo de variáveis, o que você faz é tomar uma derivada funcional. Certo? Que tal? Claro ou escuro? Não, tudo bem. Mas em termos operacionais, se eu tiver uma função, você fala, calcula a derivada funcional. Você precisa de uma regra a mais. A regra a mais é a seguinte. Isso aí é uma definição operacional para cacete, de derivada funcional. Né? Vocês certamente vão encontrar definições bem mais rigorosas do que isso, etc. Mas essa daqui tem uma vantagem. Né? Ela nivela a derivada funcional com a derivada parcial. Tá certo? A derivada funcional, vista assim, é nada mais nada menos que uma derivada parcial. Certo? Convencional. Ninguém tem medo de derivada parcial. Então também ninguém tem que ter medo de derivada funcional. A única regra a mais que é necessária é observar o seguinte. Se você pegar, se a sua função f for o próprio x de lambda, não? Então está claro que o f de x de lambda mais a de lambda é igual a x de lambda mais a de lambda. É isso? De modo que isso aqui é a mesma coisa que o f de x de lambda, pela minha definição, mais integral de lambda do a de lambda df dx de lambda. Vamos colocar aqui um lambda da linha, para vocês verem. Certo? Então, para que essa fórmula aqui bata com aquela, f de x de lambda é igual a x de lambda. Né? Mas aqui, eu vou ter que integral de lambda linha de a de lambda linha df de x de lambda, que é o próprio x de lambda, dx de lambda linha, tem que ser igual a de lambda. Essa é a definição da delta. Certo? A delta é o cara que você põe aqui para que, numa integral, o resultado seja, né, a f, a função calculada por ponto. Né? Então, esse cara aqui me diz que o dx de lambda da linha é delta de lambda menos lambda linha. Certo? Bom, você prova que a derivada funcional satisfaz a regra de Leibniz, do mesmo jeito que você prova que a derivada parcial satisfaz a regra de Leibniz. Você prova que a derivada funcional satisfaz a regra da cadeia, do mesmo jeito que você prova que a derivada parcial satisfaz a regra da cadeia. Certo?
A única diferença é que no caso de uma derivada parcial, né, quando você calcula dxi em relação a xj, por exemplo, né, o que você obtém é delta ij. Né, no caso de um conjunto de variáveis discretas. No caso de um conjunto de variáveis contínuos, você encontra uma delta de Dirac, ao invés disso. Certo? Então, estamos apresentados a derivada funcional. Somos especialistas agora em derivada funcional. Certo? Então, vamos calcular a derivada funcional aqui desse cara aqui, né? Só para aplicar os nossos conhecimentos. Né? Vamos fazer essa conta aqui, ó. Derivada enésima do z de j em relação a j de x1, j de xn. Né? Então, como eu tenho que calcular em j igual a zero, já me beneficio de uma primeira história aqui, né? Se eu estiver calculando com... Ali é uma soma, né? Não é isso? Então, tem os termos que vão... melhor a gente usar um outro, né? Tem os termos que vão de n igual a 0 até n menos 1, certo? O que vai acontecer com esses termos? Você vai calcular n derivadas em caras que têm menos do que n j. Está bastante claro que a cada derivada dessa vai cair um j fora. Né? Quando você terminar de calcular suas n derivadas, não vai ter sobrado ninguém, vai dar zero. Né? Então, os termos que nessa soma vão de n igual a 0 até n menos 1 não contribuem na soma, dá direto. Tem os termos que vão de n mais 1 até infinito, certo? Esses termos, você vai calcular n derivadas funcionais para número maior do que n de j. Né? Então, sempre vai sobrar j no final da sua conta. Como você tem que fazer j igual a 0 no final, esses termos também não vão contribuir. Então, o único termo desse todo conjunto de termos que vai contribuir é o termo n igual a n. Certo? Então, se eu quiser fazer derivada enésima, né? O c de j em relação a j de x1, j de xn, e depois calcular assim, j igual a 0, formar menos 5 elevado a n, é isso? Isso aqui é equivalente a fazer menos 5 elevado a n, pegar o coeficiente do enésimo termo ali, que é i elevado a n, sobre n fatorial. E aqui vai aparecer dn dj de x1 dj de xn aplicado na integral de x1 pensando xn j de x1. Melhor trocar a variável, né? y1 yn j de y1 j de y1. Certo? Vamos começar? Então, eu vou pegar aqui o primeiro termo dessa derivada. Pode ser o j de xn. Né? Então, vou fazer... Bom, esse menos i elevado a n com i elevado a n vai embora, já esqueço dele. Né? Então, vai ficar 1 sobre n fatorial de n menos 1 em relação a j de x1, j de xn menos 1, né? E agora eu vou calcular mesmo a derivada funcional para aqui. Então, a derivada funcional em relação a j de xn vai atuar nesse produto aqui. Né? Ele passa por cima do somatório, ele é um operador linear, como toda boa derivada.
inclusive parcial. Né? Ele passa por cima do somatório e vem trabalhar aqui, no J. Então, vai ter dj de y1, dj de xn e o resto dos J. Né? Então, dj de x, integral, y1, yn, né? dj de y1, dj de xn, j de y2, j de yn, mais, né? j de y1, dj de y2, dj xn, j de y3, j de yn, né? Mais, né? Até j de y1, j de y2, dj de yn, dj de xn. O jeitinho seria se você estivesse calculando a derivada parcial normal. Né? Está usando todas as propriedades da derivada que você conhece. Né? Agora aqui você tem delta de y1 menos xn. Tá certo? Sobrou aqui, claro, né, o gn de y1 e yn, né? Que é o coeficiente que estava lá. Né? Então, na primeira, você obtém delta de y1 menos xn. Então, essa primeira mata a integral em dy1, mantém as outras. Você vai ter j dy2, dyn, j de y2, j de yn, g de xn, y2, yn. Esse é o resultado da primeira integral para ele. A segunda, né, vai dar isso aqui. dy1, dy3, dyn, j de y1, j de y3, j de yn, g de y1, xn, y3, até o final. Mas, até o final vai ser dy1, dy, n-1, j de y1, j de yn-1, g de y1, yn-1, xn. É isso? Quantos termos você tem aqui? N termos. São N variáveis. Você vai ter N termos. Agora você vai pegar a próxima derivada, né, e aplicar em cada um desses caras aí. Em cada termo desses, você vai gerar N-1 termos, né? Para seguir a mesma lógica, não é isso? Eu não tenho N-1 caras aqui, em cada um deles. Então a derivada toda desses caras vai gerar N-1 caras. Né? E vai gerar, agora com o x N-1,
vai dar xn, xn menos 1, etc. e tal. Né? Terceiro, quarto, então você vai gerar um total, né, de n fatorial caras, tá certo? Quando você tiver terminado de aplicar todas as suas derivadas funcionais. Vai ser n fatorial, né, escrito assim, g do x1, xn, mais g do x1, x3, x2, xn, mais todas as permutações, né, do xi que estão por aí. É isso que vai sobrar na sua mão. Só que essa função de Green, né, esse g, ele é simétrico em relação a essas coisas todas. Né? G de, por exemplo, x1, x2, que vem igual a zero, e de φ de x1, φ de x2. Isso é a mesma coisa. O que interessa aqui é a ordem na qual, a ordem temporal associada com esses operadores. Esse T aqui ele diz o seguinte: quem tiver associado com o tempo menor, atua primeiro. Então, se x2,0 for menor do que x1,0, o cara associado com x2,0 atua primeiro, então a ordem é essa: φ de x1, φ de x2. Se o x2,0 for maior que o φ de x1, então o φ de x1 atua primeiro e o φ de x2 atua depois. Então não interessa o que eu vou botar aqui, se é x1, x2, x2, x1. Quem vai determinar o negócio é o T, o símbolo de ordenamento cronológico. Uma coisa como essa é válida para o GM, né, em geral. Então, aqui, todos esses termos que estão aqui são exatamente iguais. E quantos deles eu tenho? Eu tenho exatamente n fatorial. Certo? Porque aqui, no primeiro momento eu tenho n, depois cada termo desse vai me dar n menos 1, cada um dos n menos 1 vai me dar n menos 2 quando aplicar a próxima derivada. Então eu vou terminar com n fatorial termos como esse. Então o resultado disso aqui é exatamente gn de x1, xn. Certo? Então, esse z de j, né, se eu conseguir uma equação para o z de j, e conseguir resolver essa equação, naturalmente, calcular, né, quem é o z de j, eu posso obter, a partir disso, diretamente quem são as funções de Green, fazendo aquela operação ali, ó, menos i elevado a n, derivada funcional enésima do z de j em relação a j de x1, j de xn, e depois calculando tudo j igual a zero. Fazer essa operação não é nada demais. É fazer derivada. Certo? A primeira vez a gente não esquece. Tá? Essa primeira vez é estranho. Né? Mas depois as derivadas funcionais vão ficar mais dentro do subconsciente da gente. Né? Então, na vez que vem, eu vou mostrar para vocês, né, como é que eu posso chegar a uma equação que o z de j satisfaz, uma equação diferencial funcional. Tá? Uma equação diferencial funcional é a generalização de uma equação diferencial parcial, ou seja, ela envolve derivadas funcionais, certo? Isso é uma equação diferencial funcional. O z de j, ele vai obedecer a uma equação diferencial funcional. Nós vamos encontrar que equação é essa. Certo? Vamos encontrar assim. Na próxima sim. Nós vamos encontrar que equação é essa. Certo? Nós vamos resolver essa equação. E em função da solução dessa equação vai ficar óbvio o
que eu chamo de regras de Feynman. Certo? Vocês estão vendo um curso hiper intenso de teoria de campos. Certo? 3 ou 4 aulas. Né? Depois que a gente chegar nisso, eu vou mostrar uma representação alternativa para o ZJ, que é justamente a integral funcional. Certo? E a partir daí a gente volta para aquecer. Tá? Esse é o nosso programa. Isso não, hein? Não. Não sei se vai ser tudo na aula que vem. Né? Uma boa parte na aula que vem. E se prepara. Não sei. Não, em princípio, eu não vou fazer todas as contas. Esse é um ponto. Se eu for fazer todas as contas, vira... Não, isso aqui é só porque ninguém tinha visto integral derivada funcional. Então, eu achei que valia a pena a gente fazer uma derivada funcional explicitamente uma vez na vida. Entende? E depois a gente vai fazer mais alguns derivados funcionais. Mas, já que ninguém nunca viu, então vamos devagar hoje. Mas depois não. Todo mundo dizendo que nunca viu. Olha que eu mostro pela ela.